O que eu lembro e nunca vou esquecer é da violência que se seguiu. O triunfo da democracia contra o apartheid é muitas vezes chamado de Revolução Sem Sangue. Ficou conhecido assim porque não houve sangue branco derramado. Já o sangue negro corria pelas ruas. O apartheid foi um regime segregatório que aconteceu na África do Sul, tendo início em 1948 e encerrado legalmente em 1994, portanto, 46 anos dessa prática. Hoje, nós vamos entender a partir da vivência de Trevor Noah como isso pode ser sinônimo de violência e de uma história ainda não resolvida. Olá, esse é o Resenha Relâmpago. Eu sou Vanessa Espinosa, sou mestre e doutora em História e estou aqui nessa temporada para trazer dicas sintéticas, ideias rápidas sobre algumas leituras que faço e facilitar a minha, a sua, a nossa vida. A obra de hoje, então, chama-se Nascido do Crime, de Trevor Noah. Ele fez esse livro e publicou em 2016, foi traduzido em 2019 pela Verus Editora e, em parceria com a TEG, foi publicado em 2020. Essa obra tem 3 partes, 18 capítulos curtos e uma leitura a partir do autor, da sua visão e da sua vivência nessa lógica do apartheid e suas consequências. O Trevor é um comediante. Ele é um sul-africano e mostra suas vivências a partir ali da África do Sul, da infância até a sua juventude, basicamente, até ali os seus 19 anos. Hoje ele mora nos Estados Unidos e é um ator, apresentador de rádio e apresenta um programa bastante popular, The Daily Show, um programa, inclusive, de comédia, com entrevistas e notícias norte-americano. É muito interessante essa obra porque ele faz de uma maneira leve para te trazer as situações bastante duras da vivência de ser quem ele é e como ele nasce, em que condições políticas ele nasce nessa sociedade. Nascido do Crime tem a ver com uma lei que hoje poderíamos entender como impossível de ser praticada, mas enfim, chamava-se Lei da Imoralidade de 1927. O título da lei, o subtítulo dessa lei era: proíbe a conjunção carnal ilícita entre europeus e nativos e outros atos relacionados. Portanto, o Trevor é nascido do crime, pois Patricia Noah se relacionou com o seu pai, que é um descendente, enfim, tem uma origem ali suíça. E dessa relação pensada e proposital por parte de Patricia, nasce o Trevor, que dentro de uma sociedade múltipla, em suas culturas, representada nas suas diversas etnias e línguas, também se transmigra para a questão fenotípica, né, a partir das cores, e com isso a gente tem ali o Noah em uma situação que ele tenta se posicionar, se autoafirmar ou simplesmente se apagar, a depender das situações
que aquela rotina da vivência dele infantil, depois infanto-juvenil e jovem, acontecem para ele, sabe? Então, uma sociedade que, sim, não podia ser classificada só como negros e brancos, então eles têm os colored, e a questão da mestiçagem chegou a ser um problema dentro dessa mentalidade do colonizador branco tão grande que gerou essa lei da imoralidade que proibia as relações sexuais e, obviamente, a procriação, enfim, da mestiçagem, que seria justamente o resultado, né? Esse branqueamento, e aí a gente tentar ver como essa sociedade reinterpreta, catalogando como colored. E aí temos negros, brancos e asiáticos gerando essa mescla tagada como colored. Inclusive, vou trazer aqui para você um trecho, outro, na página 144. Com o apartheid, a existência dos mestiços desafiava a fácil classificação. Então, o sistema os usou brilhantemente para semear confusão, o ódio e desconfiança. Para os propósitos do Estado, os colored passaram a ser quase brancos. Então, eles eram o quê? Cidadãos de segunda classe, sem os direitos que os brancos tinham, mas com privilégios especiais que os negros não tinham, só para que continuassem sedentos por mais. E aí, fecha aspas, ele ainda vai trazer o elemento dos Afrikaners, né? Que são justamente esse grupo étnico descendente dos colonos calvinistas, Holanda e Alemanha principalmente, que vão ter inclusive essa língua própria, não é? E aí, em seguida, ele comenta, abre aspas, os Afrikaners costumavam chamá-los de Amperbas, quase chefes, quase patrões, quase lá. Falta pouco agora, mais um pouco e você será branco. E aí fecha aspas. Ele continua mais um outro trechinho que eu achei muito relevante para você entender como é complexa essa relação entre as etnias nativas da região e essa relação com o homem branco. Vamos lá, abre aspas. Parece ridículo, mas podia acontecer. Todos os anos, durante o apartheid, alguns colored eram promovidos a branco. Não era mito, era verdade. As pessoas podiam entrar com pedidos no governo. Seu cabelo podia se tornar liso o suficiente, sua pele talvez clara o bastante, seu sotaque menos evidente. Bem, assim você podia ser reclassificado como branco. Tudo o que precisava fazer era negar o seu próprio povo, a sua própria história e deixar para trás os amigos e familiares de pele mais escura. Fecha aspas. Então, esse trecho achei muito importante trazer para cá, para que você tenha uma noção de como você vai percebendo as memórias de Trevor, e ele vai, entretanto, trazendo essas minúcias dessa complexa relação entre as diversas camadas sociais, diversas etnias, e como esse branco colonizador ele vai tagando, né, os grupos e, inclusive, colocando uns contra os outros, né? Então, os colored se sentiam superiores, né? Os Afrikaners nem se fala. E aí, essa binaridade, nessa colorimetria aí, né, do branco e negro, não ia ser possível. Portanto, justamente o Trevor essa personificação, e ele traz essa reflexão de ele não ser nem branco e nem negro nessa sociedade. Uma coisa muito importante é que essa mãe dele, a Patricia, vai ser muito relevante para toda a construção identitária dele, inclusive se colocando contra alguns posicionamentos dela, mas tudo está muito referenciado nela. E esses movimentos todos
da própria mãe para a sobrevivência, para criá-lo e posteriormente criar o resto da sua família, né? Incluindo a ele, vai ter irmãos e tal. Então eu acho que é muito relevante a forma como ele costura a partir dessa ascendência dele, né? Com a mãe, fala da avó, da bisavó, e você vai vendo a importância das mulheres nessas comunidades. E são comunidades, vale dizer, muito periféricas. Ele consegue ter ali um posicionamento, inclusive geográfico, explicar pra gente que espacialmente alguns bairros, alguns lugares dali da África do Sul, eles eram também essa personificação desse processo de segregação. Então, você lendo, você vai começando a remapear e entender de uma maneira muito tranquila, sim, no sentido de que ele não é tão complexo, como ele vai remapeando para nós o apartheid na prática. Entre todas elas, eu destaco uma para você, que é o Bantustões. Os Bantustões, gente, ele vai colocar aqui como uma pequena referência que eu trago para compartilhar. Aspas. Os Bantustões eram, aparentemente, a região original das tribos sul-africanas, entre aspas, nações soberanas e semi-soberanas, em que os negros eram, entre aspas, livres. É claro que isso era uma mentira. Para começar, apesar de os negros representarem 80% da população sul-africana, as terras alocadas para os Bantustões compreendiam cerca de 13% do território nacional. Não havia água corrente nem luz elétrica. As pessoas moravam em cabanas, enquanto as regiões ocupadas pelos brancos na África do Sul eram verdejantes e irrigadas. As terras dos negros eram superpovoadas, os pastos estavam esgotados e o solo empobrecido em processo de erosão. Fecha aspas. Esse aqui é mais uma situação que você vai conseguir perceber de maneiras variadas, tanto nos Bantustões como quando ele tem uma vivência já maior, bem grande na favela. E ele vai trazendo definições sobre isso e mostrando a lógica dessa favela. E eu recomendo que você leia sem tentar fazer aí alguma associação com o cenário do nosso país, ainda que eu perceba que vai ser bastante difícil, porque a lógica que ele traz pra gente na época do apartheid é muito parecida com a forma que a polícia codifica as pessoas da favela, como as pessoas são tratadas porque moram na favela e todos os desdobramentos que aprofundam a desigualdade social, vocês também vão poder perceber nessa obra. E para não me alongar muito e também, obviamente, não trazer spoilers, somente essas reflexões mais essenciais que eu recomendo que quando você for ler, se você quiser ler, você tem aí o foco. Eu vou trazer um último trecho que acho que representa bastante essa base identitária e da personalidade do próprio autor, do Trevor, mesclada com a mãe. Ele diz aqui, abre aspas, será que é possível parar o tempo? Se for, por que isso acontece apenas na igreja dos negros e não na dos brancos? Finalmente, cheguei à conclusão de que os negros precisavam de mais tempo com Jesus, porque sofríamos mais. Estou aqui para abastecer minhas bênçãos da semana, minha mãe explicava. Ela acreditava que, quanto mais tempo passássemos na igreja, mais bênçãos teríamos acumuladas, como um cartão de fidelidade. Fecha aspas. Isso é tudo. Esse foi mais um episódio da temporada Resenha Relâmpago, resenha literária em poucos minutos.
E se você quiser saber mais e trocar uma ideia, estamos em alguns canais. No Twitter, com Miss Espinosa, no Facebook, com Vanessa Espinosa e no Instagram, com vanessaespinosa.ufrn. Tchau!